Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, nos encontramos mais uma vez neste momento para estudarmos a doutrina espírita, para avaliarmos como está a nossa vida, o que estamos fazendo com aquilo que estamos estudando em nossa doutrina. Este momento de reflexão é um momento em que cada um tira as suas conclusões. Nós apresentamos uma proposta de trabalho, discutimos essa proposta, tenho o meu ponto de vista, você pode ter o seu, mas o importante é que tiremos nossas conclusões. O importante é que façamos esse exercício de reflexão. Então, pedimos aos mentores espirituais de nossa casa, de nossa associação, que, como sempre, se façam presentes em nosso meio, nos intuindo, nos auxiliando, harmonizando o nosso ambiente. Pedimos aos mentores espirituais de cada um dos que estejam assistindo neste momento que cumpram o seu papel de orientador, o seu papel de guia e que acompanhem conosco este momento que faremos uma reflexão sobre um assunto muito importante de nossa doutrina. Pois eu trouxe hoje como uma proposta de reflexão discutirmos pequenas coisas, né? Expormos pequenas coisas aqui que vamos encontrar nessa obra maravilhosa de Saulo Gomes, chamado Pinga Fogo com Chico Xavier. Por que eu estou trazendo essa proposta de estudo? O Pinga Fogo foi um programa de televisão apresentado pela extinta TV Tupi de São Paulo, que durante 25 anos abrilhantou as noites da televisão brasileira, naquele começo de televisão ainda em preto e branco, naquele começo em que poucas famílias tinham aparelhos de televisão, naquele momento em que as famílias se reuniam ao redor de um aparelho de televisão. E esse pinga-fogo que Chico Xavier participou foi na data de 28 de junho de 1971. Recentemente, então, há 2 semanas foi comemorado 52 anos de participação do Chico Xavier nesse programa. Mas vejam só o detalhe. Durante 25 anos de apresentação do programa, quantas pessoas cultas e ilustres estiveram participando do programa, mas foi Chico Xavier que bateu todos os recordes de audiência do programa Pinga Fogo. O programa teve, naquela data, 28 de junho, a previsão, como sempre, de durar 1 hora de programação, pois o programa com o Chico Xavier durou 3 horas. Durante essas 3 horas em que Chico Xavier esteve submetido às perguntas, e eram perguntas diretas, perguntas objetivas, 75% da televisão brasileira, ou 75% dos televisores brasileiros da época estavam na audiência da TV Tupi. É a maior audiência da história da televisão brasileira. É claro que devemos considerar que era um outro momento, pouquíssimos eram as opções em canais de televisão, então as pessoas pararam para assistir Chico Xavier. Dá para se dizer que essa primeira edição do Pinga Fogo com Chico Xavier, ela é um marco na história do espiritismo aqui no Brasil. O programa foi fantástico, teve tanta audiência que foi acertada para mais adiante, no dia 21 de dezembro ainda daquele ano, um outro programa com a participação do Chico Xavier. Foi a única vez em que a mesma pessoa esteve 2 vezes no programa Pinga Fogo. E nessa segunda edição, em 21 de dezembro de 1971, às vésperas do Natal, o programa durou 4 horas. Foram 20 milhões de brasileiros assistindo ao Pinga Fogo. As pessoas se empilhavam na rua, na calçada,
a TV Tupi não tinha um auditório compatível para tantas pessoas e nem que se quisesse colocar em um estádio de futebol, talvez coubessem tantas pessoas interessadas em assistir ao programa. As perguntas, como eu disse, eram a queima-roupa e sobre os mais variados temas. Esse programa ele era transmitido ao vivo para São Paulo e para o sul de Minas Gerais. Estamos falando, então, de um programa da televisão brasileira do ano de 1971. A famosa rede nacional de televisão, as cadeias de transmissão, elas só surgiram mais tarde, no ano de 1974. Então, o que acontece? O programa Pinga Fogo daquela época teve essa transmissão ao vivo para São Paulo e para parte do sul de Minas Gerais. O programa era gravado em tapes, era assim que se chamava na época, os rolos de fita. Então, o programa era gravado em tapes e esses tapes eram levados durante a semana por ônibus para as demais capitais, para os outros estados onde tinham retransmissão da TV Tupi. Então, poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir ao vivo aquele programa daquela noite. Poucas pessoas que eu me refiro mediante aparelho de televisão, se comparado com a quantidade de pessoas que não tinham um aparelho para assistir. O auditório lotado, as pessoas se amontoando na rua, a TV Tupi providenciou em colocar alguns aparelhos de televisão na calçada para que pudesse, de alguma forma, ampliar a audiência. Obviamente que não era como nos dias de hoje, em que se colocaria um telão com um tamanho enorme, com mais conforto e qualidade para as pessoas assistir. E, mesmo assim, numa transmissão em preto e branco, o programa Pinga Fogo foi fantástico. O programa, como já disse, teve a maior audiência da televisão brasileira. E o Chico fala, né, após o programa, de que Emmanuel esteve sempre ao seu lado. E ele dizia que Emmanuel assoprava as respostas para aquelas perguntas. O programa, como eu falei, foi tão fantástico, teve tamanha audiência, que o jornal Diário de São Paulo, no dia seguinte, fez uma edição extra trazendo a íntegra do programa com o Chico Xavier. Porque era também, obviamente, o jornal a maior forma de comunicação ou de informação das pessoas naquela época. Então, mesmo que alguns não pudessem assistir pela televisão, no dia seguinte o jornal fez uma edição extra, trazendo o conteúdo daquele Pinga Fogo de 28 de junho de 1971. O Saulo Gomes, que é um organizador desse livro, então, chamado Pinga Fogo, era um dos participantes aquela noite, era um das pessoas que também fez a sua pergunta para o Chico Xavier. Esse Saulo Gomes, além desse livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, é também o autor do livro As Mães de Chico Xavier, que muitos podem ter visto, se não lido o livro, recentemente em lançamento pelo cinema, o filme As Mães de Chico Xavier. O Pinga Fogo, ele, como eu disse, foi um marco para a doutrina espírita, e os entrevistadores que estavam aquela noite eram pessoas renomadas, pessoas cultas, pessoas com não necessariamente espíritas, eram pessoas que tinham alguma capacidade de perguntas para o Chico. E então, o Almir Guimarães, o apresentador do programa, apresenta ao Chico os seus entrevistadores, Dr. João de Scantimburgo. E esse Dr. João era jornalista, escritor, professor universitário, vice-diretor da Faculdade de Humanidades e Comunicação da Fundação Álvaro Penteado. Ele também membro da Sociedade Interamericana de Filosofia,
da Sociedade Católica de Filosofia dos Estados Unidos, autor de livros, então uma pessoa muito culta, e vocês vão ver pela pergunta que ele vai fazer aqui, e eu vou apresentar logo em seguida, ele não era espírita, ele não acreditava no espiritismo, ele era uma pessoa interessada em tentar entender o que era o fenômeno Chico Xavier. Outro participante do programa, ou outra, né, era a jornalista Eli Alves, da Cadeia Associada. A Cadeia Associada era um grande órgão de jornalismo daquela época. E essa jornalista, apresentada como uma jornalista de grande cancha internacional. O que o apresentador queria dizer é que ela foi uma das precursoras na defesa como escritora dos direitos dos idosos. A Elia Alves também fez parte ou fazem parte dos seus currículos de entrevistado nada menos do que Pablo Neruda e a Rainha Elizabeth. Então, Elia Alves era uma jornalista internacional, uma jornalista de grande importância. Outro dos entrevistadores que estava no programa era o Reale Júnior, um repórter político e que estava ali também, obviamente, pela importância que ele tinha como jornalista vinculado à Rádio Jovem Pan e ao jornal O Estado de São Paulo. Saulo Gomes, acabamos de falar, né, amigo de Chico Xavier, mas que também estava ali como jornalista. E, finalmente, né, o quinto entrevistador do programa, ninguém menos do que Herculano Pires. Então, tínhamos lá um espírita da importância do Herculano Pires, que também colaborou com o programa, fazendo perguntas como quem conhece a doutrina espírita. Então, assim começa o programa Pinga Fogo, daquela data de 26 de junho de 1971, 28 de junho de 1971. Então, a primeira pergunta foi feita por João de Scantimburgo, e ele foi o objetivo. Disse assim: admitindo-se para iniciar a entrevista que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas, eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Chico Xavier responde que em 1932 publicou o seu primeiro livro e que de lá até então, 1971, ele havia publicado 107 livros e 4 ainda estavam no prelo. Bem, hoje, né, estamos em 2023, nós podemos dizer que Chico publicou mais de 450 livros, teve publicação de mais de 50 milhões de exemplares. Um fenômeno, sem dúvidas. Então, João queria saber quantos ele havia psicografado e de que autores Chico Xavier havia psicografado. E Chico, então, vai dizendo que o Espírito Emmanuel é um dos que lhe ditou obras, assim como o espírito de André Luiz, identificando André Luiz como um médico que trabalhou no Brasil. Ele fala também de um outro espírito, Irmão X, que sabemos tratar-se de Humberto de Campos, mas que a essa altura aqui já havia dado muitos problemas, porque quando Chico Xavier publicou o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e ali constavam poesias de Humberto de Campos, com esse nome mesmo, teve problemas com a família de Humberto de Campos, teve uma série de dificuldades para usar o nome de Humberto de Campos. E ele passou, então, a chamá-lo de Irmão X, e mesmo assim continuou recebendo obras desse Irmão X. E Chico, respondendo ao João de Scantimburgo, também diz que o espírito de Casimiro da Cunha, muito respeitado no Rio de Janeiro, o espírito da professora Meimei, de Minas Gerais. Então, relata alguns dos autores espirituais que influenciaram
e que editaram tuas obras. E ele fala, então, de algumas obras da época, né? Parnaso de Além Túmulo, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos, Trovadores do Além, Poetas do Outro Mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além e algumas outras aqui. Então, essa foi a primeira resposta do Chico. Estamos tratando do tema psicografia, que então o João Scanchimburgo havia perguntado. Eu vou um pouquinho mais adiante aqui nas minhas anotações, quando o mesmo João faz outra pergunta aqui. Ele começa afirmando o seguinte, ele dizendo, primeiro, né, de que ele não põe em dúvida a sinceridade de Chico Xavier, não está tratando Chico Xavier como um charlatão. Ele diz que depois de Coelho Neto, é o mais prolífico dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Olha a importância do Chico Xavier como escritor. E aí, então, o João reconhece, Chico Xavier já havia dito durante o programa, de que a escolaridade dele era de ensino primário. Então, o João diz assim, mesmo reconhecendo que ele havia feito apenas um curso primário, ele acreditava que Chico Xavier tinha o que ele chamava de escrita automática, definindo isso como uma obra do inconsciente, um produto do inconsciente do que um produto de mediunidade. O João de Caximburgo não acreditava que as obras de Chico pudessem ser obras psicografadas, obras mediúnicas. Ele insistia que Chico Xavier teria inconscientemente ou estaria inconscientemente reproduzindo leituras, obras, textos que ele tivesse feito durante a sua vida. E ele pergunta assim, eu tenho para mim, né, ele afirma, eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. E ele pergunta, acredita que seja psicografia mesmo ou é obra do inconsciente? O Chico Xavier vai dizer assim que respeita o ponto de vista do entrevistador, o senhor João, como respeita qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Ele não está ali para impor a vontade dele. Ele está dizendo que não tem ideia de como é que esses autores escreveram, porque ele, em algum momento, foi tratado, não ali no programa, mas na história, em algum momento Chico Xavier foi tratado como alguém que estivesse fazendo charlatanismo, estudando outros autores, fazendo imitações de conteúdos de texto e produzindo livros. Nós todos sabemos que Chico Xavier nunca ganhou R$ 1, dinheiro de hoje, sobre essas obras, porque ele não fazia questão de receber esse dinheiro. A gente sabe para onde foi canalizado o dinheiro arrecadado com a obra do Chico, e não foi tão no começo assim. Tem toda uma história da construção da Federação Espírita, tem toda uma história dos direitos autorais das obras do Chico. Mas aí, estamos falando sobre psicografia, respondendo ao João de que Chico respeitava, então, seu ponto de vista, embora ele não tivesse a intenção de convencer a nada. Ele acreditava na mediunidade e ele tinha certeza que o que ele escrevia eram obras ditadas por espíritos. Aí o Herculano Pires, espírita, que bem sabemos, autor de livros de uma importância fantástica na nossa doutrina, né? O Herculano Pires traz a tema o seguinte, Chico, eu me lembro de suas obras, algumas obras de psicografia que são bastante importantes. Então, o Herculano Pires está falando aqui dos livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, duas obras clássicas da doutrina espírita. Mas olha o detalhe de como é que foi escrito Evolução em Dois Mundos, e o Herculano Pires sabia disso. O Evolução em Dois Mundos foi uma psicografia do espírito de Emmanuel,
ditada ao Dr. Valdo Vieira e ditada a Chico Xavier. Olhem os extremos. Chico Xavier, ele mesmo já disse, na sua modéstia, né, um cisco, né, uma pessoa humilde, com sua baixa escolaridade, e o Dr. Valdo Vieira, doutor, né, médico, odontólogo, uma pessoa muito culta, e ambos recebiam de Emmanuel capítulos do Evolução em Dois Mundos. Só que Chico Xavier estava lá em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo estava em Uberaba. O Emmanuel ditava um capítulo para o Chico, ditava o outro capítulo para o Valdo, e nenhum entre os dois sabia o que havia sido ditado pelo Emmanuel. Então, em Evolução em Dois Mundos, esse livro escrito parte por Valdo, parte por Chico Xavier, é tão interessante que, lendo o livro depois, nenhum de nós tem como saber qual foi a parte psicografada por Chico, qual foi a parte psicografada por Valdo. Qual a parte psicografada por aquele escritor de educação de ensino primário e qual a parte psicografada por aquele doutor com duas faculdades? Por quê? Porque não são obras deles, são obras da espiritualidade. Então, essa é uma forma de compreendermos a mediunidade. E aqui o Herculano Pires também faz uma ressalva de que Mecanismos da Mediunidade é um livro dotado de tanta informação científica. E ainda afirma ao Chico: eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito destes assuntos. Porque Mecanismos da Mediunidade é um livro que traz muita informação médica. Chico não teria a mínima condição de afirmar o que estava psicografando ali. Tanto que o Chico Xavier responde ao Herculano da seguinte forma: o que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros. Eles são baseados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento. Então, está aí a humildade do Chico em reconhecer que ele foi um instrumento, ele foi um médium para essa transcrição. Eu não posso emitir julgamento algum, diz o Chico, porque não estou à altura. Para isso, eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica para poder interpretar o livro como médico. É isso que o Chico está querendo dizer. E o Herculano complementa ainda de que esse livro, Evolução em Dois Mundos, é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo do mundo material e no mundo espiritual. É um livro de profundo esclarecimento. E o outro livro, Mecanismos da Mediunidade, é um livro que traz um acréscimo enorme aos conhecimentos no campo da mediunidade, obviamente. Então, essas duas obras de psicografia que o Chico fez, uma em parceria com o Valdo, e com o Valdo eles escreveram, então, 17 livros psicografados, né? E o Chico, então, reforça como que ele tomava conhecimento do capítulo que não era enviado para ele, né? Enviado de forma psicografada. E o que ele quer dizer é que havia muita coisa importante naquele livro e que, obviamente dito, né, não era o Chico, então, que tinha condições de escrever aquele conteúdo. Partindo para o outro conteúdo que nós temos aqui da obra, ou daquela noite do Pinga Fogo, nós temos aqui um momento em que o Herculano Pires pergunta ao Chico Xavier se ele gostaria de ser um escritor de romance. Porque o Chico escreveu alguns romances que é isso que o Herculano pergunta, né? Como ele teve subsídios para escrever aqueles romances? Ele está falando aqui do livro que se passam, de alguns livros que se passam na Roma Antiga, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e até mesmo Paulo e Estevão, clássico da literatura da doutrina espírita.
E aí o Herculano pergunta assim: eu queria saber o seguinte: para escrever esses romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou, Chico, que livros, que bibliotecas para escrevê-los? E o Chico responde: sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito de romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, ele sentiu o desejo de ser um médium também para romances. Essa Zilda Gama que o Chico se refere, ela foi quem psicografou obras de Vitor Hugo. Ela nasceu em 1878, morreu em 1969, e ela era uma médium muito respeitada. E, obviamente, que obras de Vitor Hugo são obras valiosíssimas, né? Então, o Chico gostava dessas leituras dessa médium e ele teve essa vontade de ser um médium para escrever romances também. Mas, naquele momento, o Chico diz que ele não teve, assim, a vocação do casamento, mas ele era responsável por 14 crianças, filhos de seus irmãos, né, sobrinhos, irmãos menores. Então, Chico, por um tempo, estava muito ocupado em cuidar dessas crianças e não tinha tempo para a mediunidade, para a transcrição de romances. Até porque o Emmanuel explicou ao Chico, dizendo que para que você receba romances, você precisa ter em mente o estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer e nos oferecer um clima mental adequado, de paciência, de calma, escreveremos por você. Mas é claro que o Chico, naquele momento, ele recusou, não reconheceu que não tinha condições de trabalhar nesse formato, mas 3 anos depois, então, ele começa a sua saga de escrever romances. E aí ele diz que dispunha, então, ou se dispunha a datilografar o equivalente a 1 hora por dia, o tempo que fosse necessário para escrever a obra. E foi assim, então, que surgiu a obra há 2000 anos. Um romance detalhíssimo, o rico em detalhes, né, de uma Roma antiga, como já perguntou ali o Herculano, uma obra que, não, sem pesquisa alguma, não teria como atribuir autoria ao Chico Xavier. Mas vamos voltar ao entrevistador João de Scantimburgo, lembrando que ele é um incrédulo, ele não acredita na psicografia de Chico Xavier, e ele volta a atacar da seguinte maneira, claro, atacar com todo respeito, né? É, a escrita automática tratada pela parapsicologia é um dos atributos da mediunidade, como diz Allan Kardec. Os que não creem nos dotes pré-naturais do médium são da opinião que o senhor registra no papel, por meio de escrita automática ou inconsciente, reminiscência de leitura. Ele insiste que o Chico leu tanto que ele acaba escrevendo algo sem se dar conta que o que ele está escrevendo não é dele. E o Chico responde: olha, antigamente eu até ficava ressentido com que as pessoas falavam dele. Mas eu, Emmanuel, disse assim ao Chico Xavier: o seu ressentimento é filho de pura vaidade, porque você não pode exigir que os outros venham a crer naquilo que você crê. Você não pode pedir a outro que pensem pela cartilha dos seus próprios pensamentos. Você deve se preparar para ouvir as opiniões mais díspares em torno da mediunidade, porque cada espírito, está na Terra com determinada tarefa. Então, foi com essa compreensão dessa mensagem do Emmanuel que o Chico, mesmo sabendo que as pessoas não acreditem, ele não se preocupa em querer convencê-la. Ele ainda diz, o Chico: então, respeito a opinião de todos que pensam assim, mas eu não posso acreditar que assim seja, porque isso se tornou tão evidente na minha vida. Chico diz que os espíritos desencarnados não são propriamente um fenômeno mediúnico,
mas um estado de convivência. Então, com a naturalidade que o Chico convive com a espiritualidade, é que ele não se preocupou em querer provar a existência da espiritualidade. Ele diz que se sente muito mais tranquilo assim do que querer admitir que são obras de criação dele e depois, lá no plano espiritual, ter que se acertar com esses espíritos que lhes passaram esses conteúdos, uma autoria que ele teria sido ou teria assumido, quando ele, na verdade, sabe que não era dele. Então, essa não é uma preocupação do Chico Xavier no sentido de provar a origem dos conteúdos que ele escreveu, de sua vasta literatura. E para encerrarmos, nós temos aqui um momento em que foi passada a dada a oportunidade para o auditório fazer algumas perguntas, a rodada dos telespectadores, como dizia o apresentador, Almir Guimarães, e ele lê assim: está presente ao auditório uma senhora e envia um bilhete a você. Diz ela o seguinte, agora o bilhete. Sendo eu médium vidente, gostaria de saber por que as entidades presentes ao seu lado se fazem visíveis para mim. Ora jovens, ora idosos, são as mesmas entidades. Vejam só, ali na plateia estava uma senhora médium que via a movimentação da espiritualidade ao entorno do Chico Xavier e fez essa pergunta. E o Chico responde uma beleza fantástica, peculiar a ele. Nossa amiga naturalmente estará entrando numa faixa de observação dentro da qual eu não me encontro no momento, pela necessidade de atender com muita atenção à responsabilidade diante um auditório tão distinto e diante de milhares de telespectadores. Mas acredito perfeitamente na autenticidade da informação da nossa irmã. E agradeço muito a esses amigos que nos assistem e que, particularmente, me ajudam a compreender o meu dever, para que eu esteja atento às instruções de Emmanuel, no sentido de responder com tanta clareza como for possível às perguntas enunciadas. Então, o Chico Xavier traz aqui esse destaque, né, essa observação de que ele não, por estar concentrado no que estava fazendo, não estava percebendo naquela movimentação espiritual que ocorria a seu lado. E eu peguei, então, da Revista Espírita, que também é subintitulada Jornal de Estudos Psicológicos, de agosto de 1859, 162 anos atrás. O fato das aparições. Aqui a Revista Espírita trazendo uma passagem sobre as aparições dos espíritos. Diz assim: os fatos de aparição são tão numerosos que impossível seria registrar todos aqueles que são de nosso conhecimento ou de que temos notícia através de fontes perfeitamente autênticas. Aliás, hoje, esses fatos estão explicados, que nos demos conta de como exatamente se produzem e de que pertencem às leis da natureza. Nada tem de maravilhoso. Então, isso aqui está na Revista Espírita de agosto de 1859, falando das aparições. Diz ainda: os espíritos povoam o espaço. Se em dado momento o véu que nos oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população agitar-se em volta de nós e percorrer os ares. Isso nós encontramos também lá no Livro dos Espíritos, quando a pergunta é dessa ordem, né? Se pudéssemos ver a espiritualidade, o que é que veríamos, né? E aqui na Revista Espírita complementa: temos constantemente ao nosso lado, observando-nos e muitas vezes se misturando às nossas ocupações e aos nossos prazeres, conforme o seu caráter. Então, esses eram os espíritos que acompanhavam o Chico Xavier, espíritos que estavam lá para auxiliá-lo, para ampará-lo naquele momento em que ele estava sendo submetido a uma grande prova. A invisibilidade não é propriedade
permanente nos espíritos. Por vezes, eles se mostram sob a aparência que tinham em vida, e não são poucas as pessoas que, revolvendo suas lembranças, não têm o conhecimento de algum fato desse gênero. Então, é só um reforço, né, a essa pergunta daquela senhora que estava no auditório, da possibilidade, sim, de se ver espíritos. Então, isso aqui foi uma breve passagem do livro Pinga Fogo, né, com Chico Xavier, e que eu falei da edição de 28 de junho, completando, então, 52 anos, e que também depois, em dezembro, teve uma outra edição, no dia 21 de dezembro de 1971, que durou muito mais, durou 4 horas, e que encerrava aquela edição com uma psicografia muito bonita. Foi pedido pelo apresentador do programa se era possível receber alguma mensagem naquele momento, e Chico consegue, sim, amparo da espiritualidade e vê uma mensagem muito linda. Mas eu pretendo abordar o próximo programa Pinga Fogo num outro encontro que estivermos aqui. Para aquelas pessoas que gostam de ler, então o livro Pinga Fogo, do Saulo Gomes, é uma excelente obra, é uma informação cultural assim, muito importante para quem estuda a doutrina espírita, e para aqueles que não são chegados à leitura ou acham que seria melhor ou mais proveitoso assistir em vídeo. O programa Pinga Fogo está disponível no YouTube, o original da época, em preto e branco, com aquela qualidade, e é muito agradável também de ver o programa, porque a gente vê as reações do Chico, dos entrevistadores, as reações do público. Então, é muito importante comemorarmos os 52 anos da publicação ou da edição do programa Pinga Fogo, o que podemos dizer, sem dúvida, um marco na história do espiritismo no Brasil. E vamos encerrar, então, a exposição de hoje com uma breve reflexão que encontramos no livro Respostas da Vida, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier, no capítulo 16, intitulado Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. E foi isso que vimos na doutrinária de hoje. Pessoas que não compreendem a bênção que é a doutrina espírita, mas que nem por isso Chico Xavier se impôs em querer convencê-las. Sabemos que a espiritualidade é muito maior do que possamos lembrar, do que possamos conhecê-la. Continuemos nos estudos da nossa doutrina espírita e seremos, sem dúvida alguma, pessoas mais humanas nesse mundo que tanto precisa. Até a próxima.